Repórter Fraternidade. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Patrícia, voluntária da Web Rádio Fraternidade. Hoje a gente está aqui com o Renato Prieto, que é o ator, simplesmente o ator do André Luiz em Nosso Lar. Fez o Nosso Lar 1, vai estrear agora o Nosso Lar 2 e ele estreou também um livro que se chama Quem Disse Que Seria Fácil. Maravilha! Mas assim, tá ótimo. Estou lançando o livro, viajando com a peça Chico Xavier em pessoa e ao mesmo tempo também fazendo mil coisas por conta da entrevista com o filme Nosso Lar 2, né? Mas está ótimo. Eu acho que eu costumo dizer que o que derruba o ser humano é a ociosidade. Trabalhar é ótimo, mas fique à vontade. É isso aí, Renato. Primeiro eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Deve estar super corrido aí para você e você ceder esse tempinho. Gratidão demais. Queria começar perguntando para você apresentar para as pessoas, para quem está escutando a gente, falar um pouquinho da sua vida no espiritismo, como ator. Eu sou espírita a vida inteira, desde menino, já reencarnei espírita já, né? Não que minha família fosse espírita, eu tenho espírito de espírita, né? Eu compreendo a vida pela ótica da doutrina codificada. Muito jovem, eu sempre quis fazer o que eu faço, divulgação de imagem, de trabalho como ator, viajar. Então, para isso, eu me formei, entrei numa faculdade, me formei numa grande faculdade de artes cênicas. Uma hora que eu fiquei pronto, então aí eu estreiei numa peça junto com o Ari Fontoura e o Grande Otelo. Eu estreiei profissionalmente num grande espetáculo, numa grande produção. E depois disso eu fiz uma peça com a Regina Duarte, chamada Réveillon. Depois eu saí dali e fiz uma peça com a Tônia Carreiro, no Leão Maia, chamada Dos Passos da Juventude. Ali eu fui visto por uns produtores de televisão que me chamaram então para fazer o galanzinho, né, da novela Assim a Moça. E aí minha carreira começou a andar, porque aí a crítica falando bem, e divulgação e tal. E eu sempre frequentando meu grupo, estudando e tal. Aí chegou um momento em que eu sabia que tinha um grupo que estava se reunindo para fazer espetáculo com temática espírita, e eu me juntei a esse grupo e estreamos a primeira grande peça, que foi a peça Além da Vida, que fez um sucesso muito grande, e daí eu dei continuidade ao espetáculo. Eu dirigi Lembranças de Outras Vidas, depois eu fiz E a Vida Continua, depois Divaldo Simplesmente Franco, Semeador de Estrelas, Vidas Passadas, Quem é Morto Sempre Aparece, A Morte é uma Piada 1, A Morte é uma Piada 2, Encontros Impossíveis, e no meio disso, então, eu fui chamado pelo Wagner de Assis, Yafa Brits, Richard Ávila, para ser o protagonista do filme Nosso Lar 1, que fez um grande sucesso. Nesse caminho, eu ainda fiz uma outra, eu dirigi um elenco de São Paulo, num espetáculo no Nosso Lar, no teatro, e dali, então, eu comecei a ensaiar. Quando eu terminei de filmar Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, eu comecei, então, a ensaiar e estrear com a direção do Rogério Faria, texto do Rodrigo Fonseca. Eu estreiei, então, em janeiro desse ano, o espetáculo Chico Xavier em pessoa. Então, assim, umas 7 milhões de pessoas já me viram no palco, no teatro. Eu fiquei contratado da TV Globo durante uns 6, 8 anos, depois me afastei para ficar só no teatro e no cinema, porque eu prefiro, para poder elaborar melhor os personagens. Trabalhei fora do Brasil, Suíça, Alemanha, Itália, América Latina, Portugal, Estados Unidos, e mais de 3 mil instituições foi beneficiada com renda da bilheteria do projeto. Então, nesse momento atual, nós estamos conversando. Está sendo lançada a minha biografia pela editora Agir, Nova Fronteira, Ed.O. E aí eu, então, estou dando atenção ao lançamento do livro, pelo menos até no início de janeiro, eu só estou fazendo mais isso. Depois eu tenho que dar atenção exclusivamente ao lançamento do filme, Nosso Lar 2, mas já estou fazendo umas coisas também, vai estrear no Brasil inteiro. Eu vou dando atenção também às coisas relacionadas ao espetáculo de teatro. Claro que eu estou fazendo um briefing, né? Porque se eu fosse falar tudo, nós íamos ficar aqui até mais a semana que vem. Nossa, eu já tô chocada, assim, porque o currículo, você já passou por tantos lugares, é incrível mesmo. É um expoente do espiritismo mesmo. E queria perguntar, no seu livro, como que foi a ideia? Tipo assim, já era um projeto que você já pensava há um tempo, ou foi algo que surgiu mais agora? Queria que você comentasse a relação com a editora e as pessoas que tiveram com você também durante todo esse processo de escrita e publicação.
Eu vou falar e vou mostrando para vocês o livro, está aqui, né? Chama-se Quem Disse que Seria Fácil, né? E eu já tinha sido chamado por outras pessoas para fazer, e eu nunca tinha muito interesse, porque eu achava que não estava na hora, podia esperar um pouco mais, mas aí essa editora é a maior do Brasil, né? A editora Nova Fronteira, a Agir, é de Ouro, e eles chamaram um amigo meu muito querido, que é o Rodrigo Fonseca, um grande crítico, um escritor fabuloso, e ele já tinha escrito para mim no teatro Encontros Impossíveis, e o Chico Xavier em pessoa também foi escrito por ele, e aí ele veio também para poder escrever o livro, pegar os depoimentos todos, né? E aí saiu o livro, está saindo agora, na verdade, agora está começando a ser distribuído. Eu acho que foi a chance também de eu poder contar para as pessoas e mostrar um pouco da minha história, como foi que eu cheguei aqui, as lutas que eu travei, por que se chama aí Quem Disse que Seria Fácil, exatamente por isso, porque eu lutei bravamente, eu tive que lutar muito pelos preconceitos, pelas dificuldades e tal. Mas quando você começa a virar um número muito grande, né? Como, por exemplo, nosso Lar 1 tem mais de 50 milhões de visualização em todas as plataformas. E muitas entrevistas. Eu pisei em todos os estados do Brasil. Não existe um estado do Brasil que eu não tenha trabalhado, que eu não tenha ido, que eu não tenha conhecido. Eu pisei em todos e nos principais municípios. Então, eu achei que agora estava na hora, até para que a juventude, a turma jovem, pudesse ter uma ideia de como é essa luta, de você fazer um projeto que não é fácil, um projeto autoral, um projeto que você fala de espiritualidade e que você vai encontrar barreiras, preconceitos, você tem que ter muita força. Por isso que se chama Quem Disse que Seria Fácil. Mas o que eu quis fazer foi para isso, para deixar para as novas gerações que aquilo que ela quer, ela pode fazer. Todos nós que quisermos lutar pelos nossos sonhos, podemos lutar e venceremos todos. Está aqui a minha prova, né? Que eu lutei com honestidade, integridade, né? Então, está aqui a prova, é para isso mesmo que o livro está aí. Por exemplo, a gente percebeu nos últimos anos uma queda nos investimentos, né? E, principalmente no meio espírita, a gente tem muito essa cultura de que tudo tem que ser de graça, mas que a gente sabe que nada é de graça, né? Que a gente, infelizmente, ainda não vive com fluidos espirituais e a gente precisa, sim, de investimentos para ter nossas produções. E queria falar para você como que foi, como ator, resistir, né, a isso tudo, a todo esse percurso de desmonte, né, da arte, da cultura no Brasil. E falar um pouquinho da sua experiência nos filmes e nas peças de teatro também. Olha, eu tenho que falar isso sobre do ponto de vista espírita. Se você não produziu causas, você não recebe efeitos, né? Se você não produziu ações, não receberá reações nem lei de retorno. Então, assim, eu estive dentro das dificuldades como qualquer ser humano, porque eu não sou privilegiado, estou encarnado num planeta de provas e expiações. Talvez não tenha que passar por provas e expiações se eu não tenho dívida, não é? As minhas dívidas eram muito parecidas com todo mundo. E o que eu sinto é que quando você colocou, digamos, na caixinha de poupança da espiritualidade, você coloca lá créditos, trabalho, luta, eu acho que a espiritualidade não solta da sua mão. Eu passei o que todo mundo passou, mas eu passo sempre orientado, né? Você não pode desistir. Se você desistir, o inimigo, que não tem as mesmas boas intenções que você, é ele que vai vencer. E o seu inimigo, que é inimigo no sentido que eu falo assim, não seu inimigo pessoal, inimigo do bem, da evolução, do crescimento espiritual, do aculturamento, da compartilhamento e tal, essa pessoa não pode vencer, né? É aquela frase que se diz muito, não é o mal que é absoluto, é o bem que é pusilânime. Quer dizer, é a pessoa que fica recuada, que fica quieta e não toma as providências que tem que tomar. Eu sempre me posturei, eu sempre me coloquei, quem eu sou, o meu caráter, o meu comportamento, o meu trabalho e tal. E também não faço nada para que as pessoas vejam. Não estou preocupado que você veja. Por exemplo, se você olhar o filme Nosso Lar, é totalmente diferente de mim. Se você olhar o livro, se você olhar eu fazendo Chico Xavier em pessoa, é diferente de mim. A mim interessa o reconhecimento do personagem que eu estou fazendo. O personagem é maior do que eu. O que eu sinto, que quando você estabelece que você não está no corpo para fazer turismo, e que já entendeu que o estar no corpo é uma grande oportunidade de evolução, crescimento, de encaminhar, de ir adiante, eu sinto que a espiritualidade não solta da sua mão, porque você está seriamente reencarnado.
você entendeu por que você está reencarnado e você não fica na janela debruçado vendo a banda passar, sentado à beira do caminho, olhando o céu. Você se joga no campo, busca a luta. Então, todos os momentos que as circunstâncias me colocaram com o pé próximo do abismo, eu senti que alguém me segurou pela gola da camisa e me puxou para 2, 3 metros atrás. Então, mesmo que alguém dissesse assim, mas você está próximo do abismo. Não, antes eu estava próximo 1 metro, agora eu estou 5. Então, alguém me ajudou me afastando 4 metros. Então, o que eu sinto é que isso não é um trabalho seu. É um trabalho que, sim, que você realizou e que, se bem realizado honestamente, porque você pode enganar o mundo, mas você não pode se enganar. E você pode se enganar ou achar que está enganando, mas você não engana aos seus mentores e protetores espirituais. Eles sabem, mesmo com as suas deficiências, com as diferenças, mesmo com o seu comportamento num planeta de provas e expiações, que você é igual, que você come, que você bebe, que você vai no toalete, enfim, que você casa, que você tem filho, que você faz sexo, você está no corpo. É assim que as coisas funcionam. Então, se no meio disso, mesmo que você tenha algumas deficiências que você está lutando para vencer, o mais importante é que você, diante de uma guerra, você não foge à luta. Você vai em frente. Eu acho que isso é que entra para o seu crédito, sabe? Eu sinto assim, eu sinto que a espiritualidade olha e fala assim, ele não vale nada, mas ele é um trabalhador, entendeu? Ele não presta, mas ele é muito lutador, é corajoso, vai lá e tal. Então, eu tenho a impressão que se um inimigo meu espiritual se aproximar de algum amigo meu espiritual e apresentar a ele algum defeito meu, que com certeza eu tenha, o meu amigo vai dizer assim, sim, mas enquanto você olha o defeito dele, ele está trabalhando. Enquanto você olha os defeitos dele, ele está lutando. Enquanto você olha os defeitos dele, ele está estudando, aprendendo. Enquanto você olha os defeitos dele, olha lá, está estendendo a mão, está fazendo um trabalho social, está fazendo caridade, está ajudando o hospital, o asilo, as instituições do Brasil inteiro. Enquanto você olha o defeito dele, ele está correndo sempre em benefício dos outros. Então, deixa ele trabalhar quieto e vê se você corre atrás também. Queria perguntar sobre o que você sentiu durante o processo de estar escrevendo o livro, e como que foi recordar. Você tem uma história gigantesca e muito linda de vida, né? Eu queria perguntar para você como que foi voltar atrás e lembrar disso tudo. Olha, foi um momento mais difícil dessa minha encarnação. Eu tenho uma vantagem, porque eu, desde cedo, orientado pelo espírito da nossa querida e amada Joana de Ângeles, ela me orientou que eu deveria fazer terapia cognitiva, comportamental, porque como eu ia viver muitas personalidades ao longo de uma única vida, dessa vida atual, que era bom eu ter muito autoconhecimento para que os personagens pudessem vir, sair e tal, e não deixar resquícios em mim. Mas voltar no tempo e recordar desde a entrada no corpo não é fácil. Tanto que eu tinha já me dado assim, um tempo de não ir tanto à terapia, ir a cada 15 dias, 1 mês e tal, porque as coisas estavam todas muito nos seus devidos lugares. Quando eu comecei, eu notei que eu tinha que recomeçar imediatamente. Então, eu recomecei imediatamente, indo 1 vez por semana. Eu acho que 2 vezes, 1 vez só que eu fui, mas, no geral, 1 vez por semana. O meu terapeuta, Dr. Carlos Eduardo Goulart Brito, é um grande homem, entende perfeitamente, é um grande estudioso, é um grande médico, é um grande terapeuta. E aí, voltar ao tempo e recordar cada coisa me trouxeram muitas emoções. Elas só começaram a se estabilizar muito tempo depois em que eu já tinha encerrado os depoimentos. Mas mesmo hoje, que o livro acabou de chegar há 1 semana, porque houve um atraso, né? Porque eu tenho a impressão que a gráfica, ela fica na região sul, que teve aquela chuva toda, os caminhões tiveram dificuldade de chegar em São Paulo, e aí veio aquelas semanas todas de feriados prolongados, demorou chegar no Rio. Então, eles só chegaram aqui na minha casa, chegaram com um atraso de 10 dias. Era para chegar, por exemplo, no início, no dia 15, digamos, de novembro, e chegaram aqui dia 25, digamos, 28, sei lá, ou mais.
É por aí. Então, eu estou manuseando o livro o tempo todo, autografando ininterruptamente. Hoje eu autografei um monte, mas hoje mesmo eu estava dizendo para mim, quando eu peguei o livro, eu preciso parar para ler o livro novamente. Eu não consegui ler ainda, porque eu sei que ele vai me causar todas essas emoções e eu tenho que estar melhor preparado. Mas o público que lê o livro pode pedir o livro direto na Editora Agir, lá no site, né? editoragir.com.br. Eles vão se surpreender, porque vão me conhecer muito, e vão se emocionar muito, e vão descobrir que quem disse que seria fácil, mas se você lutar, a vida realmente é um grande desafio para ser vencido. Você tem que lutar para vencer, foi o que eu fiz. Muito bom, Renato. Queria comentar agora sobre o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que dia 25 de janeiro estreia para todo o cinema do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi estar no filme, fazendo o André Luiz. Fala um pouquinho sobre o processo todo de gravação. Foi assim, eu acho que o primeiro, eu tive que construir o personagem. Nesse segundo, basicamente, o personagem estava construído, eu teria só que entender o melhor, digamos, o momento atual em que ele se encontra. Ele já está mais evoluído, está num caminho de aprendizagem, um outro tipo de aprendizagem, acompanhando os mensageiros, que é um trabalho criado pelo Aniceto, que quem faz é o Edson Celulari. Ele se propõe a acompanhar para o aprendizado dele mais vendo pessoalmente, né, as coisas no plano terrestre. Então eu tive que me focar muito no sentido de me lembrar o tempo todo a postura do personagem, como ele se comportava e tal. Mas agora ele está mais ou menos construído, então é uma questão só de adequação. E eu tenho a impressão que, como isso é uma série, provavelmente virão novos filmes pela frente, e com isso você vai amadurecendo o personagem. Eu me emociono muito fazendo, sou muito grato ao carinho e à oportunidade que o Wagner de Assis me deu, junto com a Iafa Brito, junto com o Richard Ávila, que são os produtores. Eu sou muito grato pela oportunidade de viver um personagem tão icônico, né? Reconhecido no Brasil e no mundo. Todo mundo que se chama André Luiz por causa do André Luiz, do livro Nosso Lar. Eu me sinto muito grato de estar representando todos os Andrés Luizes de todo o país, entendeu? Eu sou muito grato e também, principalmente, por ajudar a divulgar a doutrina espírita em larga escala no Brasil e no mundo, pelas telas do cinema, streaming, pelas televisões que passam. Eu sou muito grato por isso. Que incrível, Renato. Nossa, eu adorei saber um pouquinho mais sobre o livro e conhecer como que foi o processo para você. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente e que eu estou ansiosa para ler o livro, para ver o filme, para saber de tudo melhor. Muito obrigada. Quem quiser, por exemplo, eu agora estou viajando o Brasil inteiro com um novo espetáculo, Chico Xavier em Pessoa. Grupos de outros estados quiserem me chamar e levar o espetáculo para os teatros da sua cidade, entre em contato com o meu Instagram, eu passo o nome da minha administração, que é a Alessandra Meireles. Quem, por exemplo, não tem acesso a uma livraria perto de si, que procure entrar no site, então, da editoragir.com.br, e aí adquire o livro e pode ler ele na sua cidade. E que também, em janeiro, venham em massa assistir ao filme Nosso Lar 2, porque isso coloca a doutrina em primeiro lugar, faz com que se entre na primeira linha de discussão, nas entrevistas, jornais, rádios, televisão. Vai se falar muito disso, e muita gente corre curiosa para estudar sobre a doutrina. Então, você pode ir no teatro me assistir, você pode me ter na sua casa lendo o livro, e você pode me ver indo ao cinema também, com um elenco bacana, com uma equipe bacana, com gente boa. Eu que agradeço a vocês, um abraço, quero que vocês todos sigam em paz, na certeza de que nós nunca estamos sozinhos.